assim: eu não vou julgar Jesus. Ele pegou e mandou Jesus lá para o rei. Alguém sabe o nome do rei? Rei Herodes. Então Jesus foi levado lá para o rei Herodes. Foi levado para o rei Herodes, tá bom? E quando chegou no rei Herodes falou assim: eu não vou julgar ele não. Eu não vou julgar. Manda de volta para Pilatos. Mandou Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos resolveu fazer a eleição democrática. Pilatos colocou Jesus e falou para o povo, porque uma coisa que tinha é que eles podiam libertar um criminoso, e se o povo quisesse. Então eles colocaram Jesus e colocaram um criminoso chamado Barrabás. E Pilatos perguntou para o povo: vocês querem que eu solte Jesus? E eles falaram: não, eu quero que solte Barrabás, o criminoso. E todos gritavam: solta Barrabás, solta Barrabás. E o que aconteceu? Barrabás foi solto e Jesus ficou preso. Só que Jesus não ficou só preso. Jesus foi levado pelos soldados para o meio do pátio, do palácio. E o que eles fizeram? Colocaram uma capa vermelha sobre Jesus, o que era de costume naquela época. Colocaram uma capa vermelha, levaram Jesus, amarraram Jesus num tronco. E o que eles fizeram? Pegaram os chicotes, sabe, igual um cinto, só que tem várias pontas. E quando Jesus estava abaixado, eles chicotearam a Jesus. E Jesus sofreu, e o corpo de Jesus sofreu. E Jesus chorava, e Jesus era gotas de sangue de verdade saindo do corpo de Jesus. Mas sabe por que ele sofreu tudo isso? Por causa de mim e por causa de você, porque Ele nos ama. Jesus nos ama. E então, o que eles fizeram? Os romanos começaram a rir de Jesus e falavam: você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? E os soldados começaram a cuspir em Jesus e começaram a ficar fazendo gracinhas e falar piadas, coisas que não eram verdade com Jesus. E eles colocaram a cruz nos ombros de Jesus. E Jesus saiu carregando a cruz. E a cruz era pesada, era mais ou menos uns 50 quilos. E Jesus não era muito pesadão não. Então Jesus saiu arrastando aquela cruz, arrastando a cruz. E quando ele caiu pelo caminho, outro homem ajudou Jesus a levar a cruz. E eles foram caminhando para o caminho, para aquele monte. E quando chegou no monte, os soldados romanos deitaram Jesus sobre a cruz. E eles pregaram, colocaram um prego nessa mão, colocaram um prego nessa mão e colocaram um prego nos pés de Jesus. E o que eles fizeram? Está vendo aquela cruz? Eles colocaram Jesus pregado naquela cruz. E Jesus estava sangrando muito, ele estava muito ferido. Mas Jesus tinha um propósito nisso. Ele sabia que ele estava fazendo isso porque ele ama a mim e ele ama a você. E o Senhor, ele fez isso porque ele queria nos sarar dos nossos pecados. Porque todos nós estamos perdidos, todos nós pecamos e a gente não merece o céu. Mas quando Jesus fez esse sacrifício, ele nos levou, ele levou todos os nossos pecados com ele. Nós podemos hoje em dia orar a Deus e pedir perdão diretamente a ele. Então naquele dia, Jesus foi crucificado. Era mais ou menos ao meio-dia.
E quando Jesus estava ali crucificado, de um lado ele tinha outro homem sendo crucificado com ele, do lado direito ele tinha um criminoso, e do lado esquerdo ele tinha outro criminoso. E o criminoso do lado esquerdo falou assim: se o Senhor é mesmo rei, se o Senhor é mesmo Senhor, desce dessa cruz, se salva e salva nós. Mas aí o outro ladrão que estava do lado direito falou assim: não fala isso, porque nós temos o crime sobre nós, mas ele nada fez. Então esse criminoso olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor falou assim: não preocupa, porque hoje mesmo vai estar no paraíso comigo. E assim Jesus foi sacrificado por causa de mim e por causa de você. E naquela hora Jesus estava na cruz e todo aquele momento o mundo inteiro ficou escuro. E naquele momento Jesus, já cansado, a Bíblia fala que na 9ª hora, que era mais ou menos às 3 da tarde, o que aconteceu foi que Jesus suspirou pela última vez e ele falou: está consumado. Quer dizer, tudo acabou. Mas a história, ela não acaba aí. É uma história triste, né? É uma história difícil, porque é o Senhor que a gente ama que estava sendo sacrificado. Mas a história não acaba aí, porque no terceiro dia, isso foi na sexta-feira, no terceiro dia, que é domingo, hoje nós celebramos isso, Jesus ressuscitou. Quer dizer que ele não está mais morto. Quer dizer que tudo aquilo que ele passou acabou. Nada mais, aquilo lá tudo ficou para trás. E agora Jesus vive. Ele vive em mim. Jesus vive em você. E 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 Jesus vive em você, Davi. Jesus vive em você. Jesus vive em você. Jesus vive no nosso coração. Porque Jesus é maravilhoso. Então, quando vocês conversarem com Deus, lembra que Ele é verdadeiro. Que Ele é verdadeiro e que Ele ama cada um de vocês. E por isso que Ele subiu na cruz. Mas foi por isso que no terceiro dia